O que eu vi? O que eu vi? O Brasil, para fechar aqui a visão, o que eu vi? Eu vi o Brasil, até que Deus o restaure, entenda? Eu vi, quem lembra dessa visão, eu vi a bandeira do Brasil amassada, rasgada, e de repente vinha uma chuva, e essa chuva ia renovando a bandeira do Brasil. Eu vi a espada no STF girando, e quando girava a espada, todo o território do Brasil se desfragmentava, e algumas igrejas, lembrem, Bola de Neve, Assembleia de Deus do Brás, vai embora. E algumas igrejas, Lagoinha, problema agora, algumas igrejas onde essa rachadura vinha passando no solo, pegava e rachava a igreja no meio. Criava uma destruição. Outras, a rachadura passava ao lado e não rachava essa igreja. Eu via pessoas apavoradas no Brasil, políticos grandes, pessoal de STF, apavorados, procurando voar, pegar voo e ir embora. Então vamos entender uma coisa. A segunda parte dessa visão, quem lembra? O Alexandre de Moraes, eu vou falar, não vou dar nomes, ele sentado numa bancada, cheio, e uma bancada maior, cheio de homens de ternos pretos, mãos brancas de velho, aí lembrei do Biden. Aí agora tá vendo o USAID, a empresa que bancava, quem lembra disso? A empresa que bancou a esquerda no mundo, USAID. E ele parado, e eles falaram assim, você vai ter que fazer uma coisa nessa eleição, nós não podemos deixar ele. E ele falava assim, mas se eu fizer alguma coisa, eles vão descobrir e eu posso ser preso. E aqui que eles falaram, não, nós vamos bancar. Pode fazer, pode mexer na eleição. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Eu o via naquelas 40 dias de oração sentado, e ele estava tipo como se fosse numa bancada, e ele respondendo a essas pessoas, esses homens de terno preto. Eu não vi o rosto dele, só vi as mãos. E agora descobriram o quê? Ele está apavorado. Ele está apavorado, porque ele sabe que a coisa está pegando para o lado dele. Estão descobrindo tudo, estão sabendo de tudo. O Elon Musk vive mandando piadinha para eles. Eu não sei o que aconteceu nas eleições de 2022. Eu falei em 2020 que a maçonaria não deixaria, por causa de tudo que aconteceu no Brasil, que a maçonaria não deixaria o Bolsonaro voltar. E aqui quem apoiou esse golpe lá dos estados da esquerda norte-americana para a esquerda brasileira foi a maçonaria. A maçonaria não é esquerda nem direita. Deixa eu falar uma coisa para você sobre maçonaria. A maçonaria não é nem de esquerda nem de direita. A maçonaria tem o seu projeto de poder pessoal. A maçonaria tem o seu projeto de poder pessoal e ela vai apoiar aquilo que apoia ela. Se ela se sentir confortável com a esquerda, ela vai apoiar a esquerda. Se a maçonaria se sentir confortável com a direita, ela vai apoiar a direita. Se a maçonaria se sentir desconfortável com a direita, ela vai se levantar contra a direita. E se ela se sentir desconfortável com a esquerda, ela vai se levantar contra a esquerda. Isso é histórico na maçonaria. Os maçons não têm direita nem esquerda. Eles sabem que isso tudo é um jogo. Então, na verdade, eles apoiam. O Bolsonaro, infelizmente, quebrou muito esquema de poder da maçonaria. Não sei se foi de propósito, ele fez porque é ganancioso, ou se ele fez porque ele é tonto, ele não sabia o que estava fazendo. Só que ele tomou muitas decisões, infelizmente. Vamos ver, Mônica, que eu já tenho vários grupos aqui. Então, o que acontece? O Bolsonaro tomou muitas decisões que afetou gente grande no Exército, Marinha Aeronáutica. Esses generais são todos maçons. Esses generais de 4 estrelas, 2 estrelas, você acha que eles são todos maçons? Esses brigadeiros do ar, esses marechais que surgem, né? Os comandantes de marinha, todos são maçons. Então, o que acontece? Prejudicou muito o establishment da maçonaria dentro do poder, OAB. Então, o que aconteceu? A OAB é, na verdade, um quintal da maçonaria. Né? O símbolo da OAB é o triângulo.
Então, quando o Bolsonaro começou a fazer essas maluquices dele e que começou a prejudicar poderes extragovernamentais, eles se fecharam e disseram assim, temos que tirar esse cara daí, ele não pode ir para um segundo mandato. Assim como fizeram com o Trump. A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos foi a cópia aqui. A maçonaria de lá também tirou. Então juntou-se as maçonarias. Você acha que o Chuchu não é da maçonaria? Você acha que essa turma do STF não é tudo maçom? Alguns mais, outros menos. Pessoal de STJ, STE. Você acha que... Eu não quero ser leviano, mas você acha que os dois ministros que o Bolsonaro indicou, apesar do Andrés, o ministro Andrés Pereira... André Pereira não, Ô, gente... Deu branco agora. Você acha que o ministro é pastor, presbiteriano e tal, mas você acha o Mendonça, André Mendonça, e o outro não são também de maçonaria? Pode não ser praticante, pode não ser aqueles caras que são 28º grau, 30... Não são, nem todo mundo 33º grau. Vamos parar com esse negócio de achar que todo mundo é 30º, só tem um cara no 33º grau. Isso, André Mendonça e o Cássio Nunes. Então vamos entender que esses dois estão lá por indicação maçônica, que o Bolsonaro atendeu. Mas vamos entender que mesmo assim, eles não gostaram da forma como o Bolsonaro estava governando, a forma como ele estava governando. E aí tiraram e colocaram o Lula. Só que o Lula é pau que dá em doido. O Lula é um pau que dá em doido, ele não respeita protocolo de ninguém. O Lula, eu não sei se o Lula tomou vacina. Eu não sei se alguém falou assim, Lula, temos que tomar aí a primeira dose da Tina. Imagina ele falando, eu já tomei, meu filho, eu tomo vacina oral há 45 anos, ou mais. Pitu, Praeninha, Caninha da Roça, Velho Barreiro. Eu já tomo isso. Meu filho, depois que você toma um negócio desse, não tem vírus, não tem Covid, não tem nada sobrevive, nem meu rim tá sobrevivendo, nem meu baço, nem meu fígado. Então, meu filho, para de negócio de tomar, mas isso é coisa pra viado, rapaz. Rapaz. Eu imagino que ele... Só que ele, na cabeça do pessoal, vai fazer um jogo da política brasileira. Só que este ano tem um efeito diferente. Este ano ele sabe que ele está idoso e que ele não vai voltar. Esse negócio de Lula 2026, esquece. Ele sabe que está idoso. Ele sabe que está difícil, não tem substituto para ele na esquerda. Não tem ninguém que possa... Ele não tem nome, não tem sustentação, nem no PSOL, nem no PT, nem nada de esquerda tem. Então, eles estão fazendo o quê? Qual é a única saída para o Brasil não voltar à direita ou para não ir ao PMDB, ao MDB? Qual é? Afundando o Brasil, levando o Brasil a uma estrutura caótica. Então, eles estavam contando com a vitória da Kamala. Quando Trump venceu, veja que a Globo fez assim, ó. Os presídios. A esquerda no Brasil, meu Deus. Ou seja, o projeto de afundar o Brasil para mantê-lo num projeto pré-socialista ou pré-comunista para ir no mesmo caminho da Venezuela deu errado, porque o Trump venceu. E agora o Trump está vindo como rolo compressor, já está mandando tudo para cá e vai criar um tumulto aqui nesse país. Só que entenda, até que o Trump faça um tumulto nesse país, eles estão comendo todos os milhos do paiol. Pegou? E a última sacada, a última cartada deles vai ser na calada da noite. Isso já está sendo ventilado em Brasília. Fonte. Eu não posso te dar fonte porque isso está sendo ventilado. Ninguém assume isso, ninguém assume essa postura. Qual é a última cartada antes de sair? Rapelar. Tirar, zerar o dinheiro. O que o Collor fez no início de um governo para ser empichado, eles vão fazer agora no final. O Lula não tem mais apoio nenhum, ninguém quer. Ele está acuado, a galera dele está toda acuada. Eles estão sem saída, eles não sabem o que fazer.
Não há mais narrativas. A própria imprensa, Estadão, UOL, está todo mundo batendo. Devagar, mas está batendo. Está todo mundo surrando, o PT, o governo, está todo mundo batendo, socando. Eles não têm mais o que fazer. Não dá, com R$400 você não compra nada no mercado. Já parou para pensar? Acém, pá, lagarto, patinho. Carnes que eram compradas por 17, 16, 15 reais a 40. Difícil. Fala de picanha é para deboche. Falar de picanha é deboche. Alcatra contra filé? Tá de brincadeira? Café, ovo. Então tudo isso vai levar ele. Não sei se vai haver impeachment, não vou entrar nesse nível. Deus não me mostrou nada, não sei de nada, não posso falar. Mas o que eu vi foi uma derrubada no Brasil. Eu vi o Brasil sendo fechado por um tempo. Preste atenção, agora. Eu vi o Brasil sendo fechado por um tempo. Na minha visão, o tempo ficava nublado, era muito feio, era sempre de tarde para noitinha, presta atenção. E eu olhava na rua, eu estava na rua, eu me lembro que eu estava aqui num bairro chamado Irajá, ali na Avenida Monsenhor Félix. E eu não sei porque eu não moro lá há tantos anos, desde garoto que eu não moro lá, e eu olhava assim e eu vi uma multidão enfurecida com fome, pessoal de comunidade, com muita fome, mas quebrando tudo, tentando invadir bar para ver se pegava refrigerante, se pegava pão, se pegava carne. E esse povo saía numa turba furiosa, parecia uma legião de demônios andando pelas ruas. E como todos... Meu Deus. Se você tá ligado, você vai sentir a presença de Deus agora. Não é porque eu tô mandando, não. Sinta ou não sinta, mas se você tá ligado. E esse pessoal, como eles não viam os mercados abertos e os mercados estavam lacrados, eles começavam a procurar casas grandes e bonitas. Eles entravam nas ruas para procurar casas grandes e bonitas, porque na cabeça dele, aquelas casas grandes e bonitas tinha comida, tinha dinheiro. E começavam a quebrar os portões e a pular, para tentar entrar nessas casas e saquear o que tivesse de comida, e na verdade ninguém vai só pegar comida. Esses arruaceiros, quando entram, não pega só comida, acaba pegando outras coisas que não tem nada a ver. E essa multidão, eu corria, me escondia. Conforme eu me escondia, eu me via no Rio de Janeiro, na Zona Sul. E eu estava como se fosse em Copacabana. Copacabana tem umas ruas assim que você olha, depois do túnel, que você já dá direto, você vê a praia lá embaixo, através dos prédios enormes. Mas quando eu via isso, eu via aviões enormes, como esses Hércules cargueiros, cheios de soldados. E pessoas com identidades nas mãos, fazendo fila, com exércitos da China, pegando documento e liberando. Não estava prendendo, não estava batendo, não estava fazendo nada demais, não estava maltratando. E eu orientava o povo a subir numa montanha, depois disso, para a gente se esconder. A proposta, se não houver uma intervenção divina, se não houver uma intervenção séria, a proposta é quebrar o país. A proposta é quebrar. Eles não vão tentar salvar o país. Gente, todo economista sério, todo economista... Eu acompanho vários economistas, tá? Inclusive o professor Roque, aquele, né, o carequinha. Desculpe falar carequinha assim, é o que raspa a cabeça. Presta atenção. Todo economista sério, todo cara que é sério, estão falando a mesma coisa. Eles estão falando a mesma coisa. O Brasil está quebrado. Economistas sérios estão dizendo assim, o Brasil, se entrar um presidente novo agora, ele vai levar 3 a 4 anos para estabilizar o Brasil. Estabilizar, não é para salvar, estabilizar. Se entrar um novo presidente agora, sério, não importa o nome, estou falando de Bolsonaro não. Se entrar um presidente sério agora, e para reestruturar o país, independente quem é ou quem será, ele vai levar 3 a 4 anos para reestabilizar ou estabelecer o Brasil novamente num patamar de economia saudável e confiável. Olha bem, o Brasil veio quebrado ou veio
né, fragilizado por causa da pandemia, mas ainda assim foi deixado um saldo positivo nas contas do Brasil. Só que nesses 2 anos, o projeto da esquerda foi algo assim de gafanhoto. Eles comeram, nós pulamos para 9 trilhões assim rápido, entenda. Foi quase em 2 anos, eu quero que você entenda isso, e não estou aqui sendo politiqueiro não, tá? Por favor, não estou sendo politiqueiro. Em 2 anos, o governo do Lula ampliou em mais de quase 1,6 ou 1,7 trilhão. Você entende que nós estávamos com 7 trilhões de dívida pública e agora nós estamos com uma dívida de 9? O que ele fez em 2 anos para ampliar 1 ponto alguma coisa trilhão de economia, gente? Como assim? Como um governo em 2 anos consegue jogar o que os outros governos demoraram 16, 18, ele mesmo demorou 20 anos, mais de 20 anos para chegar a 7. Mais de 20 anos para chegar a 7. Em 2, ele já acrescentou 1 trilhão, 1,6 ou 1,7. Então nós temos que estufar os olhos. Deus vai restaurar essa nação? Vai. Deus vai fazer algo poderoso por nós? Vai. Mas antes o Brasil vai ter que aprender. O Brasil vai passar por um processo de aprendizagem. O Brasil vai passar por um processo complicado. E nós temos que entender que esse é um tempo de poupar, economizar, guardar, investir.